Resolvida a questão do gás, nós estamos indo logo aqui. Agora, veja bem, nesse segundo período, são 14 anos. Presta atenção, irmão, 14 anos. Que Paulo menciona isso em Gálatas. Então, isso você, durante a sua vida, você examine isso, que isso que eu estou falando me parece muito lógico. Então, veja bem, ele teve lá, depois desses 3 anos, ele ficou um período rápido em Jerusalém. Mas como o pessoal não aceitava muito bem a ele lá em Jerusalém, e começou a haver problemas lá, rapaz, e Barnabé tentando arrumar, apaziguar, entenderam melhor, fala, escuta, vai para sua casa. Ele foi, então, para Tarso, onde ele morava. Foi lá, foi para lá. E aí é o seguinte, na minha opinião, Daniel, eu acho que ele deve ter ficado em torno de 7 anos lá, cara. 7 anos. Nós temos um período de 14. Metade desse período ele ficou lá. E acho, só para você saber o que eu acho que como Paulo jamais iria ficar silencioso, ele fez, eu tenho para mim certeza de que o tempo que ele esteve lá em Tarso, ele pregou a palavra, vieram muitas pessoas, inclusive Áquila e Priscila. E acho que Áquila e Priscila, na minha opinião, você examine isso na sua vida, acho que são os fundadores da igreja de Roma. E aí é o seguinte, então metade desse período de 14 anos ele ficou localizado lá na sua terra natal, fazendo a obra do Senhor lá. E aí com certeza falou, porque ele mesmo orienta a pregar a tempo e fora de tempo. Não tem o menor sentido. Aí é o seguinte, depois que começou a igreja de Antioquia, quando Barnabé desceu para Antioquia, ele entendeu, falou, cara, eu vou buscar Paulo. Paulo tá lá, cara, vou buscar Paulo. E Paulo veio, e me parece que o período que ele ficou em Antioquia, nesse primeiro momento, foram 2 anos. Me parece alguma coisa próxima de 2 anos. 7 com 2, 9. Para você saber, segundo os exegetas, historiadores, eles creem que a primeira viagem missionária de Paulo foi em torno de 5 anos. Daniel, 9 mais 5, você consegue ver? 14 anos. É isso que eu penso. 14 anos. Quando ele foi, agora lembrando, a questão, como é que se deu a viagem para Jerusalém? Ele deu o seguinte, eles subiram, houve aquele problema, aquele confronto, aquela quebra de autoridade de Paulo, que ele falou assim, não, precisa, e essa é a questão da religião, além de Jesus, eu preciso ter um componente adicional, porque se você só ficar em Jesus, você não é salvo. Você precisa ficar com o Senhor Jesus, mas também tem que ser circuncidado. Louco, aí deu uma crise terrível. E aí também foi a contenda entre eles, Paulo e Barnabé contra os outros, que aí falou assim, vamos parar de conversa, vamos subir para Jerusalém. Lembrando, subir porque Jerusalém é mais alto. Subir para Jerusalém. E aí subiram para lá. E quem é que subiu? Então, essa é a pergunta. Quem que subiu de Jerusalém para lá? Muito bem. Porque os que desceram, além do bando que subiu, desceram 3. Os que desceram dos 3 Silas, Judas e João Marcos. Examine, que também é incontestável. Acabamos de falar, ele tinha descido e não tem nenhuma informação que ele tinha subido para Jerusalém, não tem nenhuma informação que ele saiu de lá. Ele apareceu depois lá na João Marcos estava lá, ele veio já. Você analisa, você vai ver que não é esforço de raciocínio. Não é forçar texto, não. Não é forçar texto. Mas só fica remanescente, então, é Tito. Veja bem, quando eles subiram para lá, eles levaram a Tito. Está o texto aqui. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 1. E diz assim, depois, olha aqui, passado 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Então fica muito claro pela narrativa do capítulo 2 que está falando desse concílio de fato. Então fica claro que subiu Paulo, Barnabé e Tito. Então Tito, mas ele não está falando que desceu. Então de duas uma, ou Tito ficou por lá, abandonado lá em Jerusalém, cujo objetivo não era pregar para Jerusalém, era só para o concílio, ou de fato ele voltou junto, que é o que cremos, que ele voltou junto, porque ele foi muito útil, inclusive, na segunda viagem. Ele é o braço direito também, como Timóteo. Agora, uma outra coisa, só para você também investigar e averiguar aí, que eu estou falando, ele fala de 2 viagens, subiu outra vez para Jerusalém. Quando ele fala isso, ele fala pós-concílio. Porque antes do concílio, antes da primeira viagem missionária, ele subiu para Jerusalém. Sabia disso? Ele subiu para Jerusalém porque o Ágabo
Ágabo, lembra de Ágabo? O profeta que foi lá, estava dizendo uma fome geral. Aí os irmãos de Antioquia se cotizaram, arrumaram lá uma porção de grana lá. E eles, Barnabé e Paulo, foram encarregados pela igreja de Antioquia a levar aquela oferta lá. Isso no ano 9º, mais ou menos, desses 14. Mas, porque foi antes da viagem. Foi antes da viagem. Então, na verdade, se você chegar e falar, mas tem mais uma viagem, tem sim. Mas é no 9º ano, mas quando ele está se falando dele, ele está se referindo a 14 anos. Isso é pré-concílio. Subir novamente para Jerusalém. Passado 14 anos, subia novamente para Jerusalém. E a data que foi escrita a Gálatas foi do ano 55, né, que a gente viu. Foi. E aí o conselho foi no ano 50. Então, se você discorda, pode discordar. Não tem problema. Claro, mas mostra, mas traga luz à nossa ignorância. Você nos ajude, então. É questão discutível, mas eu acho que tá certo isso. Eu acho que não tem discussão. Mas vamos para lá, mas tá aberto, pode falar. Pergunta número 2. Judas, deve ser. Após a entrega da carta, fez o quê? Estaria em Atos 15, 32 a 34. Atos 15, 32 a 34, depois Judas e Silas, que também eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Depois de passar ali algum tempo, os irmãos mandaram-nos de volta em paz para os que tinham enviado. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Vamos ver aqui o que o irmão diz. Graça e paz, Eros e Daniel. Como vão? Vou responder a pergunta 2. Judas, após a entrega da carta, fez o quê? Em 15:32, capítulo 15, versículo 32, está: Então, Judas e Silas, que eram ambos profetas, exortaram longamente os crentes, fortalecendo a sua fé. Tomara que tenha acertado. É a Jaqueline, se eu não me engano. A Jaqueline. É carioca. Carioquíssima. Bebel, claro que é Bebel. Perdão, Bebel. É porque é muito carioca, eu pensei que era a esposa do Paulo, mas é Bebel, claro que é Bebel. É Bebel. Mas ela é do Rio, com certeza também. Com certeza. Ô, Bebel, caramba, Bebel. Legal, saudade de você, menina. Deus abençoe. Dá notícia. Bora. Então Judas fez o papel, levou a carta, foi lá para confirmar que realmente era legítima aquela discussão, aquela conclusão de que não precisava fazer nada, não ser pequenas coisas para não criar escândalo, e ele volta. Judas pega, acabou a missão. Dá licença que eu tenho algum compromisso lá em Jerusalém, lá junto com Pedro, com Tiago, dá licença então, que eu estou lá. Eu estou lá no meio dos caras importantes. E aí vamos agora, meio já lemos agora, mas vamos lá no pergunta número 3. Após a entrega da carta, qual foi o destino de Silas? Versículo 40, por favor, pai. Paulo, você fala 15:40? 15:40. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, que é Silvano, vamos chegar lá. Partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor. Vamos ver o que diz o irmão. Oi, Dani, tudo bem? O grupo C ficou responsável pela questão 3 e 8. A pergunta da questão 3 diz: após a entrega da carta, qual foi o destino de Silas? A resposta é: Silas permaneceu em Antioquia, que se encontra em Atos 15, versículo 34. Beleza, ele permaneceu. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Ele permaneceu, mas ele não ficou ali, né? Ele ficou e foi depois, foi embora com um parceiro de Paulo, o parça de Paulo na viagem. O parça de Paulo. Vamos... Silvano, lembrando, Silvano e Silas. Mas a gente não tem uma pergunta agora, pergunta número 4. Qual o outro nome que Silas é conhecido? A gente achou depois, 1 Tessalonicenses, ele vai falar de um tal de Silvano. Porque escreveu a carta. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 1:1, que ele vai falar uma notícia interessante. Vamos aqui, rapaziadinha. Achei aqui. Você está dizendo de segunda? Isso. Segunda Tessalonicenses, você quer mesmo segunda? Isso. Porque a primeira também disse. Também dá, mas vamos lá na segunda. Na segunda. Já que você quer a segunda, então vamos embora para frente. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, as igrejas dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então ele coloca o tal de Silvano aí. Por favor, quem está envolvido com eles era Silas que estava envolvido com ele, que estava lá. Mas que Timóteo daqui a pouco ele vai ser Não, Timóteo não tinha entrado ainda no cenário bíblico. Mas ele vai entrar daqui a pouquinho, a gente vai chegar nele já. Vamos ver só o que o irmão disse, para citar se está correto. Beleza.
Boa noite, Dani. A resposta 4 do questionário 13. Qual é o outro nome que Silas é conhecido, né? Como Silvano, 2 Tessalonicenses 1:1. Prestigiando nossa irmã Rose, 2 Tessalonicenses está redondo. Então sempre que a Bíblia fala Silvano, é Silas. Você fala de Silas, é Silvano. É isso mesmo? E lembrando para vocês que antes de que Silvano conhecesse Paulo, Silvano já era conhecido de Pedro. E isso só para dizer para vocês que na primeira carta de Pedro, Pedro faz menção de Silvano. Ele diz assim: por Silvano, vosso fiel irmão, como escrevi abreviadamente, exortando e testificando que essa verdadeira graça da vida, no qual estáis firmes, por Silvano. Então, amém. Silvano, depois de tudo lá, ele voltou-se com Pedro e andaram juntos também. Era um cara fiel, né? Fiel. Vamos encontrar ele em breve no céu, né? Em breve, vamos trocar muita ideia com o rapaziada, meu Jesus. Ou com o Silas. Você escolhe, você pode escolher, né? Silas ou Silvano, tá tranquilo. O número 5. Por que Paulo não quis que João Marcos as acompanhasse na segunda viagem? Estaria a resposta, pai? Vê, por favor, em 15:38. A Paulo, porém, não parecia certo que levasse aquele que, desde a Panfilha, se tinha separado deles e não os acompanharam naquela obra. Vamos ver a resposta do irmão. Pergunta número 5. Por que Paulo não quis que João Marcos os acompanhasse na segunda viagem? Resposta: porque João Marcos os abandonou na Panfilha, não permanecendo com eles no trabalho. Atos 15:38. Esse é o nosso irmão Rafa. Rafa é parceiro demais. Parceiro, viu, cara? Parceiro, cara. Mas você viu a filha dele, que belezinha? Maravilhosa. É prova que Deus é bom. É bom com ele. Apesar dele ser feioso, a filha foi maravilhosa. Eu olho pra você, um cara lindo, me olho e falo, cara, gostei. Mas de fato, o irmão amado que tá junto aí, somando em várias frentes de trabalho aí. E ele está certo, pai? Foi isso? Esse foi o motivo mesmo? Certo. Por que Paulo não quis? Paulo, ele tem o Espírito de Deus, Jesus, Deus, tudo igual. Duríssimos. Não tem. Olha, impressionante como não tem conivência. Impressionante. Agora, também acho que nessa história Deus estava envolvido também para duplicar. É porque a divisão acabou sendo a multiplicação. Claro. De uma viagem missionária só que estava Paulo e Barnabé, agora ficou duas. Uma com Paulo, a gente vai ver daqui a pouquinho, uma com Paulo e Silvano, e outra com Barnabé e João Marcos. E na verdade, a confirmação na parte de baixo da primeira viagem foi feita por Barnabé e por João Marcos. João Marcos fez o que não fez na primeira viagem. Então ele foi Nutella, ele pegou e desistiu na primeira. E aí o Barnabé é um cara muito querido, né? O Barnabé que acolheu o Paulo também, que ninguém tava nem aí com ele. O Barnabé é um monstro. E aí acolhe, mas essa briga que eles tiveram, Paulo e Barnabé, o original diz que eles quase saíram no tapa, eles ficaram revoltados uns com o outro, porque um queria, não, ele tem que levar o outro, falando, não tá absurdo levar esse cara foi muito desleal com a gente, e aí acabou separando, mas graças a Deus que mais pessoas foram alcançadas. Mas depois, só para você saber, João Marcos ele foi importantíssimo para Paulo, lembrando o texto também de 2 Timóteo, capítulo 4, quando ele diz assim, quando você vier falando a mensagem para Timóteo, quando você vier, traga também a Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Houve uma reedição da relação deles, de um cara traíra, ele voltou a ser um parceiro. Ele era um menino, e depois se tornou, você veja a história de Pedro, as coisas que Pedro fazia era uma coisa que louca. Mas ele chega no fim da vida dele, a Bíblia mostra isso, um homem poderosíssimo, como João Marcos também. Maravilha. Aí eu tinha meio que respondendo, mas continuando, a missão da segunda viagem ficou subdividida em duas partes. Quais foram e por quê? Estaria em 15, 39 e 40, pai. 15, 39 e 40 diz, e tal desentendimento. Houve desentendimento houve entre eles que se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Já não tinha lido isso? Já, mas é porque as perguntas meio que Quem fez essas perguntas aí, cara? Cara maravilhoso, cara. Vamos lá, Daniel. A questão número 6. A missão da segunda viagem ficou subdividida em duas partes. Quais foram e por quê? Então, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre,
Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Atos 15, 39 e 41. Pronto. Diga para mim. Beleza. Pergunta. E daí, pergunta. E aí, estão correto, pai? O irmão fez certo? Certinho. O que é legal no mapa, Paulo e Silas partem para cima, região da Galácia, e Barnabé e João Marcos vão para a ilha de Chipre ali. Síria e Cilícia, né? Gálatas não, Síria e Cilícia. Síria e Cilícia, que depois eles vão trabalhar na Galácia. Vão continuar na viagem para a Galácia. Não, depois na segunda viagem. Mas isso é outro assunto. Não, estava na segunda viagem. Não, a segunda viagem, a Galácia é antes de... Não é mesmo, tem razão. Vai pegar Derbe, ele vai trilhar. Então ele faz toda a parte de cima e o João Marcos e o Barnabé fazem a parte de baixo da ilha ali e segue a vida aí. E Deus sempre faz, das trevas resplandece luz. De um desentendimento, Deus fez a glória dele brilhar. Ele não perde nunca, rapaz. Nunca perde, impressionante. E aí, se ele vive nós, já perdemos? Jamais, inclusive ele fala na Bíblia, tal de Paulo também, inspirado pelo Espírito Santo, fala que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então não tem jeito, não perdemos. E por que você está preocupado? Não tem jeito. Ele está cuidando de você. Ele não poupou o próprio filho. Antes entregou por todos. Como não nos dará com ele? Todas as coisas. Com ele. Vai dar todas as coisas que a gente precisa. Tudo. Tudo que se você não botar com ele, parece que ele vai dar tudo para você. Vai dar o carro, vai dar... O pacote é completo, querido. Com ele. Quem tem Deus, quem tem Jesus, tem tudo. Não precisa de mais nada. Isso é tudo em todos. Colossenses 3:11 a propósito. Vamos lá. Pergunta número 7. Barnabé insistiu em levar João Marcos e foram para onde acabamos de falar, mas vale sempre. Veja aí, pai, por favor, o verso 39. 39, acabamos de falar. Então, o desentendimento houve entre eles, que se separaram um do outro, Barnabé levando consigo a Marcos, levou para Chipre. Vamos confirmar aqui. Oi, Dani, bom dia, tudo bem? A resposta da pergunta 7, a gente achou em Atos 15, 39, que diz que eles navegaram para Chipre. Maravilha. Beijo. Certinho? Sem problema. Chipre, a ilha de Chipre, ali que ele teve aqueles entendimentos lá com o pessoal lá da ilha, lá, com aquele cara, o mágico, né? O mágico. E eles voltaram e perfeito. O procônsul Sérgio Paulo também. Pergunta número 8. Barnabé era de onde? A gente achou aqui Atos 4:37. Vê aí, pai. Opa! Tá aqui na mão. Atos 4:37. Atos 4:37. Possuindo uma propriedade, falando de Barnabé, vendeu-a e trouxe. 4:37? Isso. E depositou aos pés dos apóstolos. Não, mas acho que é 36. Não, 36. Então José, 36. chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre. Então ele foi para a região dele. Foi para a região dele. Perfeito. Vamos ver se o irmão respondeu certo. A questão número 8 diz: Barnabé era de onde? Ele era natural de Chipre, que se encontra em Atos 4:36. Maravilha, ele tá de Chipre, foi para Chipre nessa divisão. A irmã Bruna aí, um sotaque peculiar. Certinho, né? Certo. Beleza. Certo. Número 9, Silas, ou conhecido como Silvanos, acompanhou Paulo na segunda viagem por quais regiões? Então, tem vários textos aqui, a gente vai, mas vamos ouvir a resposta do irmão antes. Vai falar o seguinte. Bom dia, beleza, irmão? Tranquilo? Tô te mandando aqui então a resposta da pergunta 9 do grupo, beleza? A pergunta é: Silas acompanhou Paulo na segunda viagem por quais regiões? E a resposta que a gente colocou no grupo foi o seguinte: de Antioquia da Síria a Listra, de Listra a Troade, de Troade a Filipos, de Filipos a Tessalônica, de Tessalônica a Bereia, de Bereia a Atenas, de Atenas a Corinto, de Corinto a Efeso, de Efeso a Jerusalém e de Jerusalém a Antioquia da Síria. Beleza? Valeu, Dani, abraço, tamo junto. Éfeso aí não era aí, não. Éfeso, ele vai passar. Mas vamos rapidinho, tem alguns textos que a gente vai pontuando quais cidades que eles fizeram. Éfeso, efetivamente, ele se implantou lá na terceira viagem. Não, mas ele passa lá também, né? O irmão, ele deixou Aquila e Priscila. Ele deu uma falada lá na sinagoga, deu uma Você sabe, aquele que estava
Paulo tá me eu sou muito firme também, Carol. Não vem com essa não, palhaço. Não aceito conversa. Se você não quiser, vamos separar esse grupo aqui. Você vai pra aí, eu vou pro outro lado. Você começa no outro. Vamos lá, Atos 15, 41. Atos 15, 41, diz assim, caramba, onde que tá Atos 15, 41? Diz assim, e passou pela Síria e Cilícia fortalecendo as igrejas. Então, Síria e Cilícia. 16, 1. E chegou a Derbe e Listra, estava ali certo discípulo, por nome de Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Derbe e Listra. Depois, 6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. A Ásia é Éfeso. A Ásia é menor, aquela pequenininha ali. Viu? Então, Frígia e Galácia. 8. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Mísia e Troade. 11. Navegando de Troade, foram diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. Samotrácia e Neápolis ou Nápoles. 12. Dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedônia, colônia romana, permanecemos alguns dias nessa cidade. Então, Filipos da Macedônia. 17:1. 17:1. Costuma ser assim, tendo passado por Anfípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Tessalônica, que inclusive tinha fazer uma parada em Tessalônica, né? 10. Pronto, 10. Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo a Silas para Bereia, tendo ele chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Bereia. 15. E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles, mais depressa possível, partiram. Atenas. Certo. 18:5. 18:5 quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Não tem nada a ver. Não. Essa é Macedônia e não... Não, eles estavam lá em Atenas. 15:1. 18:1? Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E a última aí, que houve esse entendimento, 19. 19 diz assim que, onde está você aqui, chegaram a Éfeso. Chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, Áquila e Priscila. Mas eles, entrando numa sinagoga, ele batia com os judeus. Então, na verdade, foi saideira. Não foi uma missão profunda, que ele vai aprofundar mais agora da terceira viagem. Terceira ele vai. Mas ele passou por lá, então... Que foi, do Ministério de Paulo, Éfeso foi um ponto saliente. Maravilha, última pergunta. Quem somou na comitiva de Paulo e Silvano, que era da região de Derbe e Listra? E esta pergunta 16, 1-3, por favor. 16, tem certeza que é 16, 1-3? 16, 1-3. 16, 1-3. Chegou a Derbe e Listra, estava ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Uma resposta do irmão. Oi, Dani, bom dia, tudo bem? Não, você já foi. É isso aí. Boa noite, Daniel. Aqui é a Orjana do Grupo E, e eu fiquei com a pergunta de número 10. Quem somou na comitiva de Paulo e Silvano, que era da região de Derbe e Listra? A resposta é Timóteo, e está em Atos, capítulo 16, do 1 ao 3, que diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Maravilha. O irmão, então, que acompanhou, quem foi mesmo, pai? Foi Timóteo. E vai ter perguntas aí para adiante. Você veja bem, olha só, Daniel, tinham acabado de sair lá da situação que eles viveram lá no concílio, teve a segunda viagem e tal. Partindo da segunda viagem,
eles tinham abolido. Acabou de acontecer isso. Olha, tinham abolido a circuncisão. Circuncisão. E logo no começo da segunda viagem, eles circuncidam, cara. Isso para mostrar que os espirituais discernem bem as coisas espirituais. Não que ele estava voltando, se necessário. Ele estava estrategicamente, porque o pai dele era grego, ele podia trazer um impedimento na questão lá do ministério entre os judeus. Os judeus. Estratégico, para não ter que explicar, para falar, para contender, tal coisa e tal. Corta isso. O Espírito Santo conduz, e Paulo era um cara sensível à direção do Espírito de Deus. Querido, foi muito legal essa conversa, foi muito útil, espero que tenha sido proveitosa para você. Daqui a pouquinho vai ser postado a nova remessa. E é isso aí, pai. Um recado para eles? Não, eu estou satisfeito, porque eu quero que vocês sempre discernam isso, que não é um estudo bíblico, é um planejamento para a leitura bíblica. Né? Então, aqui estímulo à leitura. Estímulo à leitura, porque é verdade isso, vocês todos. Se vocês pegarem e adquirirem esse hábito, você volta a dizer, se tornam pessoas indestrutíveis. E o que precisa é contato com a palavra. O grande problema da igreja evangélica hoje, ela não deu essa ênfase. E aí, os irmãos evangélicos hoje são tão ignorantes quanto os irmãos católicos. Só acostumado a prato pronto, a pregação. E aí não presta, não vai dar porcaria. E a ideia é cada um de nós preparar a própria comida. A gente só aqui faz um respaldo aqui. Deus abençoe você, tamo junto. Deus é bom. Vamos pra cima. Aleluia.